Bom dia, gente, né? Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo essa gravação. Hoje é uma monitoria rápida sobre lesões pigmentadas, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo no privado ou no grupo mesmo da nossa monitoria. Primeiramente, é importante a gente saber o tipo de origem que essas lesões vão ter, né? E aí elas podem ter duas origens, que é a origem endógena, que vai depender da deposição de hemoglobina ou produção e deposição de melanina, e a exógena, que vai ser de causas externas que vão agir de forma não fisiológica, que não vai vir a partir do nosso corpo, né? Que pode acabar ocasionando essa alteração. Isso é importante para o diagnóstico, porque aí a gente vai ter como base o início, o surgimento daquela condição, a duração da alteração, né? Tudo isso vai ser importante para a gente diagnosticar a lesão. A primeira delas é a pigmentação melânica racial. O que é essa pigmentação melânica racial? Ela vai ser uma resposta fisiológica do nosso organismo para uma deposição exagerada de melanina na nossa mucosa. E ela vai dar pelo próprio padrão de desenvolvimento do epitélio. Aí vai pegar a gengiva inserida, papila, gengiva marginal, mucosa, alveolar. Ela pode ser difusa ou simétrica e não tem necessidade de intervenção, mas caso o paciente sinta necessidade, a gente pode realizar o peeling gengival, mas é totalmente estético. Aqui é um exemplo dele, certo? E aí, como eu tinha falado, ela é assintomática e é presente desde o nascimento. A segunda é a hipermelanose pós-inflamatória. Ela tem como causa principal uma resposta a um estímulo inflamatório. Pode ser doença, ferida, procedimento terapêutico. E a mucosa ela pode se reparar ou cicatrizar com a deposição dessa melanina. E aí o tratamento dela vai ser substâncias despigmentantes, ácidos e corticoides, peelings superficiais. Também pode surgir associada ao fumo e após alterações autoimunes. E aí a gente pode colocar também o tratamento com corticoide, vai seguir geralmente o mesmo princípio de quando a gente tem uma língua geográfica, por exemplo. Aí a gente trata com corticoide. Por quê? Porque é uma inflamação na mucosa. O corticoide é muito indicado para isso. A terceira lesão é a melanose do fumante. A melanose do fumante, ela acomete mais ou menos de 1 a cada 5 fumantes. E vai acontecer quando eu vou expor a minha mucosa oral à fumaça e ao calor do cigarro de forma constante. E isso vai gerar um processo inflamatório, que vai gerar a estimulação de todas as minhas células inflamatórias, principalmente os melanócitos, certo? E aí a gente vai ter como locais mais afetados mucosa jugal, palato, assoalho bucal, mucosa da língua, vai haver um espessamento da minha mucosa, gerando alterações de cor, e também doenças autoimunes que podem estar associadas com o aparecimento dessa lesão, mas não é muito comum, né? Não tem foto legal aqui, então não coloquei, mas geralmente não cai tanto assim. Aí a gente tem agora a tatuagem por amálgama, que é uma condição em que a mucosa ela adquiriu devido à exposição de uma substância metálica que foi deixada em contato com a mucosa, e aí não tem elevação, é simplesmente uma mancha, não precisa de nenhum tipo de tratamento. E a biópsia incisional ela vai ser feita assim em casos extremos, mas geralmente a professora já vê logo. Isso aqui é tatuagem por amálgama, porque sempre vai estar perto de uma restauração ou algo assim. Aí a gente vai ter também a reação a medicamentos, que são medicamentos utilizados de forma sistêmica, que podem ocasionar essa pigmentação, né? Ela pode ser generalizada ou localizada, grande ou pequenas, enegrecidas, azuladas, amarronzadas. A gente vai ter como diagnóstico por exclusão, se o paciente está sentindo alguma coisa, o que ele toma. Na anamnese é importante a gente ver quais são os tipos de medicamentos que ele está tomando agora, se ele está sobre algum tipo de tratamento nos últimos 12 meses. Dentre isso, e a mancha, ela não vai ter elevação, vai ser simplesmente uma mancha. Aí, as medicações mais comuns que pode estar associada, a gente trouxe aqui para vocês antimaláricos, anticoncepcionais, tetraciclina, minociclisa, AZT e cetoconazol. A gente vai ter uma ausência de células néficas ou melanócitos e ausência de danos vasculares também.
Mácula melanocítica, melanocítica mesmo. É porque em alguns casos também pode ser chamado de melancítica, certo? A gente vai ter essa mácula, ela vai ser um resultado do acúmulo localizado de melanina e não existe uma causa certa para isso. E aí a gente vai ter como características possuir um formato oval, arredondado, coloração amarelada, acastanhada, também pode ficar amarronzada. Ela é bem delimitada e única, vai ter um crescimento limitado, você vai conseguir ver bem suas bordas, né? A localização a gente pode ver mais no vermelhão do lábio, na mucosa jugal, na gengiva, no palato. O tratamento vai ser a excisão e o acompanhamento dependendo do que o paciente queira, né? Depende do tempo da evolução, do comprometimento estético. E aí é importante a gente saber se é um melanoma em fase inicial ou se já está em fase de grande avanço, né? E tem baixo risco de se transformar em maligno. Só que é importante a gente sempre manter cuidado. É importante que o dentista veja, acompanhe aquele paciente, para que depois não fique muito grande e a gente tenha um comprometimento estético na hora da retirada. Nevomelanocítico também é uma lesão muito comum. Ela é característica da proliferação benigna de células névicas. Pode ser congênita ou adquirida, né? Lá para a terceira, quinta década de vida, tem como características manchas acastanhadas ou azuladas conforme vão crescendo, pode progredir para uma lesão destacável em forma de pápulas ou nódulos. É muito comum em pele, pouco encontrada na mucosa oral, é mais na pele mesmo. Encontrada no palato duro, na gengiva, pode haver o nervo juncional e o nervo intradérmico, e o tratamento delas vão ser a biópsia excisional. O prognóstico ele é favorável, certo? Mas ela é bem espessa, digamos assim. Melanoma. A gente vai ter o melanoma. Passou, né, o slide. O melanoma com uma neoplasia maligna de origem dos melanócitos, e ela vai ter a apresentação rara, uma etiologia desconhecida, e como característica vai ter que acomete principalmente o palato, a gengiva inserida, possui bordas irregulares, aparece com a coloração enegrecida. Se não for tratada, ela pode atingir grandes dimensões, pode causar sangramento, e é muito comum em idosos. A evolução dela vai ter um crescimento rápido. Ela vai ter um crescimento rápido, com tamanhos ou elevações, pode ter algumas elevações, mudança no padrão de coloração, vai ter sangramento, ulcerações, isso tudo se a lesão continuar evoluindo. E o tratamento dela vai ser a excisão cirúrgica e radioterapia. Por quê? Porque é uma lesão maligna, uma neoplasia maligna. Se é uma neoplasia maligna, o prognóstico é desfavorável. E aí a ulceração vai ser proveniente de invasão e metástase, né? E por isso é importante a gente ter cuidado. Como eu falei para vocês, o padrão de crescimento fase inicial, a gente tem que ter um crescimento radial, pode ser confundido com lesões benignas, e na evolução, o crescimento vertical e infiltrativa. Excisão cirúrgica como tratamento, radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, e o prognóstico é ruim. Síndrome de Peutz-Jeghers é uma condição autossômica dominante. Ela vai ser caracterizada por manchas escurecidas em lábios associados a pólipos gastrointestinais múltiplos, do tipo amartoma, que podem evoluir para neoplasias, e pigmentação melânica mucocutânea. E tem risco elevado de tumores malignos em múltiplos órgãos. Não tem muita coisa sobre isso aqui na literatura, gente, tanto que não é nem legal colocar figuras sobre, porque é muito incerto, né, as figuras do Google. E aí eu vou mandar depois um resuminho melhor para vocês sobre isso, mas eu tenho que perguntar para a Tinali primeiro, então calma, mas eu acho que eu consigo mandar até a data da prova de vocês. E aí, neurofibromatose como última lesão. Neurofibromatose ela é uma condição autossômica dominante. Ela vai ser caracterizada por múltiplas tumorações, que são chamadas de neurofibromas. São pequenas manchas amarronzadas durante o corpo inteiro. E aí ela vai ter uma elevação, sabe? Dá pra
é um pouco destacável, assim, você consegue tocar e ver que aquilo ali não é da altura da sua pele. E é raro em boca, é mais durante o corpo inteiro, ele pega praticamente o teu tórax, os braços, depende do paciente. Doença de Addison. A doença de Addison, ela é uma falha na glândula adrenal, caracterizada por uma falha na glândula adrenal com baixa no cortisol e aldosterona. Ela pode causar náuseas, vômitos, dor abdominal, perda de peso, fadiga, hipotensão estrutural, hiperpigmentação de pele e de mucosas. E aí a gente vai ter um déficit do cortisol, uma produção de adrenocorticotropina e uma produção de hormônios estimulantes do melanócito. E aí a gente vai ter como características dessas doenças uma coloração na mucosa oral e no corpo. Aqui são algumas questões, e aí eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, certo? E depois eu vou mostrar o gabarito. Pausem aí o vídeo e respondam. A resposta é C, tá? Parabéns para quem acertou. E outra questão aqui. B. E é isso, galera. Um cheiro, um beijo pra vocês e qualquer coisa falem comigo no privado.